Olá pessoal, mais uma aula, sejam bem-vindos. A aula de hoje nós vamos falar sobre a derivada de uma função na forma paramétrica. Nós vamos falar o que é uma função na forma paramétrica e como calcular sua derivada. Nós vamos falar sobre a diferencial de uma função. Nós vamos explicar direitinho como funcionam esses símbolos de diferenciais e como que a gente pode trabalhar com eles. E nós vamos falar sobre a taxa de variação, ou então taxas relacionadas, que seria uma das aplicações de derivada que a gente vai aprender. Então essa é a matéria da aula de hoje. Lembrando que vocês não podem compartilhar essa aula com ninguém. Essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, da disciplina de Cálculo 1. Lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, que eu estou gravando na minha casa. Vocês acabaram de ouvir aí alguns barulhos no fundo, peço desculpas, mas é o que temos. Espero que ainda assim vocês consigam aproveitar bem a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets. Então, boa aula, vamos começar agora. Começar a aula de hoje falando sobre uma função dada na forma paramétrica, certo? A gente precisa entender como uma função pode ser escrita na forma paramétrica para depois pensar na derivada de uma função nessa forma, na forma paramétrica. Então, eu apresento para vocês aqui um exemplo. Essa é uma equação. Também está processando aí. Essa é uma equação que está dada na forma paramétrica. Repare que tanto a variável x como a variável y elas estão em função de uma outra variável, t. Normalmente, essas funções em forma paramétrica, elas levam em função de um parâmetro tempo. Então, imagine, por exemplo, um problema de lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, você vai ter um deslocamento no eixo x e você vai ter um deslocamento no eixo y. Isso é um exemplo em um deslocamento de uma partícula com um lançamento oblíquo, em que o deslocamento no eixo x vai variar em função do tempo e o deslocamento no eixo y também vai variar em função do tempo. Cada uma pode seguir uma função diferente, certo? E como nós vamos trabalhar com esse tipo de função? Esse exemplo nos mostra uma função que está na forma paramétrica e que nós podemos encontrar quem seria y em função de x. Como é que a gente faria para sair de uma forma paramétrica e ir, por exemplo, para uma função do tipo y em função de x? Para isso, a gente teria que eliminar o parâmetro t dessa equação. Então, é como se fosse resolver o sistema, de modo que a gente vai ter que eliminar esse parâmetro t. A estratégia que eu vou adotar aqui vai ser isolar o t em uma das equações e substituir na outra. Vamos fazer isso na variável x. Então, eu tenho x, o 2 está mais, passa para o outro lado menos, x menos 2 é igual a 3 vezes t. Mudando os dois de lugar, eu vou ter t igual a x menos 2. Não era 3 vezes t? 3 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu posso escrever o t dessa forma. Tudo bem? Pego esse valor que eu tenho para a variável t e substituo na outra equação. O que é que eu vou ter? Eu vou ter y igual a x menos 2 sobre 3, é o valor do t. Fiz a substituição, só que aqui vai ficar ao quadrado, não era t ao quadrado, menos 4. Pronto, aqui a gente pode desenvolver e chegar na equação um pouquinho mais arrumada. Y seria igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre 9. Tudo isso menos 4. Você pode até tentar dar uma ajeitada maior, tirando MMC. Ficaria x ao quadrado menos 4x mais 4. Embaixo do 4 é como se tivesse 1. Então, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 4 fica 36. Então, fica menos 36. Você pode escrever essa função y como sendo x ao quadrado menos 4x menos 32. Tudo isso sobre 9. Então, uma função dada de forma paramétrica, é possível a gente encontrar uma equação, então uma função y em função de x. Repare que agora que nós estamos encontrando foi uma função y, foi uma y em função de x, não tem mais t. Então a gente pode, dado uma função na forma paramétrica, passar para uma nova função do tipo y em função de x, eliminando o parâmetro t. Tudo bem?
Aqui eu trago para vocês alguns exemplos clássicos em que a gente vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, mas é só por quando a gente não sabe o macete. Depois que a gente descobre o macete, fica mais fácil. Quer ver? Olha para esse item B. Nesse item B nós temos x é igual a 3 cosseno t e y é igual a 3 seno t. Então, a função x e y estão em função de um parâmetro t e eu queria eliminar esse parâmetro t. Só que aqui nós temos funções trigonométricas, seno e cosseno. Como é que eu vou fazer para eliminar esse parâmetro? Vai ficar difícil colocar o t em evidência. A ideia que eu tenho é a seguinte: eleva todas as equações ao quadrado. Então, em um dos lados você vai ter x ao quadrado é igual a 9 vezes cosseno ao quadrado de t. E a outra vai ficar y ao quadrado é igual a 9 vezes seno ao quadrado de t. Depois de feito isso, some as duas equações. Então, quando a gente vê funções paramétricas que tem envolvendo seno e cosseno, a gente pode usar essa estratégia. Com isso, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9 cosseno ao quadrado de t mais 9 seno ao quadrado de t. Posso colocar o 9 em evidência do outro lado. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9 vezes cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. O 9 está em evidência. E a gente já viu lá na relação fundamental da trigonometria que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t isso é igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9 vezes 1, que é 9. Essa função paramétrica, ela me deu uma equação que nós já estudamos na aula passada, que vai me dar y em função de x de forma implícita, né? Aqui, na verdade, são duas funções. Essa aqui é a equação de uma circunferência de centro na origem, raio 3. Então, se você já fizeram a disciplina de geometria analítica, aqui a gente vai ter uma circunferência com centro na origem, raio 3. Tudo bem? Já nesse item C, a gente vai ter um diferencial, uma coisinha a mais aí para se preocupar. Que, como nós temos valores diferentes dos dois lados, repare que a gente não vai ter como colocar em evidência. Se você for tentar fazer o mesmo processo que nós fizemos no item B, você não vai conseguir colocar em evidência. Então, a dica que eu dou para vocês seria a seguinte: antes de elevar ao quadrado, você pode isolar o cosseno e o seno, ficando assim, ó, x sobre 4 é igual ao cosseno de t, e a outra equação seria y sobre 9 igual ao seno de t. Agora sim eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado as duas equações, fica x ao quadrado sobre 16 é igual ao cosseno ao quadrado de t, e y ao quadrado sobre 81 é igual a seno ao quadrado de t. Feito isso, quando você somar as duas equações, deixa eu ver se a gente tem aqui um espacinho, temos. Quando eu somar as duas equações, eu vou ter x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 81. Isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Gente, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Então, no item B, nós temos uma circunferência com centro na origem e raio. O raio é a raiz quadrada de 9, o raio é 3. Já aqui nós temos uma elipse. Vocês estudaram a geometria analítica, essa elipse tem o eixo maior no eixo y, certo? O comprimento do eixo maior vale 18 e o eixo menor seria paralelo ao eixo x. Seria aí, o comprimento do eixo menor seria 8, se eu não me engano. Isso, 8. Também com centro na origem, certo? Então, algumas das figuras lá que a gente estuda em geometria analítica, elas podem ter a sua equação dada de forma paramétrica. Seriam essas formas aqui que eu usei como exemplo. Tudo bem? Quem está copiando, copia aí e vamos para a próxima parte. Vamos ver então como é que nós faríamos para encontrar a derivada de funções que são dadas na forma paramétrica. Seja y uma função de x definida pelas equações paramétricas x igual a x de t
y igual a y de t um número real. Suponha que as funções y, as funções de x e a inversa de x de t, que seria t de x, elas são deriváveis. Se elas são deriváveis, então o que acontece? Na hora que eu vou derivar y em função de x, repare que y está sendo dado em função de t, não em função de x. Mas o questionamento é como eu faço para encontrar a derivada de y com relação a x. Então aqui a gente teria que aplicar a regra da cadeia. Seria a derivada de y com relação a t vezes a derivada de t com relação a x. Então, muito cuidado com qual variável que nós estamos derivando em relação a qual variável. Então, se eu quero a derivada de y com relação a x, da forma como ele me dá, eu tenho duas opções. Ou eu faço o que nós estávamos fazendo na questão da forma anterior, que seria eliminar o parâmetro t, ou então o raciocínio que eu quero apresentar é o seguinte. Lembra que nós vimos um teorema que envolve função inversa. Então, a derivada de x de t, no caso, com relação a x, essa aqui é a função inversa da x de t, que ela é dada no enunciado. E a derivada dela é dada por 1 sobre a derivada de x com relação a t. Fazendo essa substituição, o que é que nós vamos ter? Que a derivada de y com relação a x vai ser igual a derivada de y com relação a t vezes 1 sobre a derivada de x com relação a t. Você pode até organizar isso aqui e escrever como sendo a derivada de y com relação a t sobre a derivada de x com relação a t. Em outras palavras, trocando em miúdos, como se diz no popular, se você tem uma função dada na forma paramétrica, você não precisa eliminar o parâmetro t para encontrar a derivada de y com relação a x. Basta você derivar y com relação a t e vai fazer a derivada de x com relação a t e e faz o quociente uma pela outra. Você vai ter assim a derivada de y com relação a x. Tudo bem? Vamos ver como é que isso funciona nos exercícios. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver. Então, nesses exemplos, encontrar a derivada de y dx, a derivada de y com relação a x, da função y de x definida de forma paramétrica. Então, a gente tem a função aqui dada na forma paramétrica, x em função de t e y em função de t, mas o que nós queremos é encontrar a derivada de y com relação a x. Então, você pode ou eliminar o parâmetro t e fazer a derivada, ou então aplicar a regra que nós vimos agora há pouco. Seria o quê? A derivada de y com relação a x vai ser igual a derivada de y com relação a t dividido pela derivada de x com relação a t. Quem seria a derivada de y com relação a t? A função definida de y com relação a t seria t ao quadrado menos 4. Derivando essa função, nós vamos ter 2t dividido por, agora a derivada de x com relação a t. Derivada de 3t mais 2 com relação a t seria 3. Então, a derivada de y com relação a x, 2t sobre 3. Aqui eu peguei aqueles exemplos que nós fizemos anteriormente. Nós já sabíamos como era a função dada sem um parâmetro de y em função de x. Mas, se você não soubesse, você podia tentar dessa forma. Deixa eu dar uma olhadinha ali qual foi o resultado e a gente vai tentar comparar eles. Sendo que, para concluir, nós temos que colocar em função de x e não em função de t. Do jeito que está aqui, derivada de y com relação a x igual a 2t sobre 3, ainda assim a gente tem que substituir o t por alguma expressão em x. Então, isolando t na primeira equação, nós vamos ter 3t igual a x menos 2, t é igual a x menos 2 sobre 3. Substituindo aqui, nós vamos ter que a derivada de y com relação a x vai ser igual a 2 terços vezes x menos 2 sobre 3. Então, essa derivada vai dar 2x menos 4 sobre 9.
que é a mesma derivada que você vai obter se você derivar a função que nós mostramos lá no exemplo anterior, certo? Função que nós obtivemos quando eliminamos o parâmetro t. Tudo bem? Já fazendo aqui o nosso item B, mais uma vez eu quero encontrar a derivada de y com relação a x. Então, quem vai ser essa derivada? Basta eu fazer a derivada de y com relação a t. Derivada de 3 vezes o seno de t seria 3 vezes o cosseno de t, dividido pela derivada de x com relação a t. Derivada de cosseno de t é menos seno de t. Então, fica menos 3 vezes o seno de t. Então, a nossa derivada aqui, derivada de y com relação a x, vai ser igual a menos a cotangente de t. Aqui a gente vai precisar da restrição de que o seno de t tem que ser diferente de zero. É bom deixar claro isso. Então, deixa eu ajeitar aqui. Seno de t diferente de zero, para que essa razão exista. E a gente pode eliminar esse parâmetro t se a gente trabalhar com ângulos no primeiro quadrante. Por exemplo, se o t estiver entre 0 e π sobre 2, o que é que nós podemos fazer? A gente pode interpretar aquela primeira equação. Pensa comigo. Se x é igual a 3 cosseno de t, significa que o meu cosseno de t ele vai ser x sobre 3. Então, você pode ver o t como um ângulo e o x e 3 como lados de um triângulo retângulo. Nas condições de t no primeiro quadrante, você pode fazer essa interpretação. Meu t seria um ângulo dentro de um triângulo retângulo, cujo cosseno é x sobre 3. Então, um dos triângulos que vai ter esse cosseno seria o triângulo cujo o cateto adjacente vale x e a hipotenusa vale 3. Para você descobrir quanto é que vale o cateto oposto, você pode usar o teorema de Pitágoras. Seria a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Por meio do teorema de Pitágoras, a gente chega nesse resultado. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cotangente de t é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. A gente finaliza aqui dizendo que a derivada de y com relação a x vai ser igual a menos, tem um sinal de menos lá, cateto adjacente é x, cateto oposto é a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Essa aqui seria a nossa derivada de y com relação a x. Tudo bem? Vamos para o próximo conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no nosso encontro lá no Meets. Vamos agora iniciar outro tópico do nosso estudo da aula de hoje, que seria falar sobre diferencial, certo? Na verdade, vamos por partes. Primeiro, o que seria um incremento ou um acréscimo. A ideia é a seguinte: se o valor de uma variável muda de um número para outro, então o valor final menos o valor inicial é chamado de incremento ou então acréscimo. Então, você já viu esse tipo de variação ocorrer quando vocês estudam alguns conteúdos em física. Vocês veem variação do deslocamento com relação ao tempo. Então, como é que funciona? Você tem uma função, essa função relaciona duas variáveis. Quando você tem uma variação de uma variável, deixa eu mudar aqui a minha cor, onde ela muda de um valor x1 para um valor x2, aqui você vai ter um acréscimo, você vai ter um incremento na variável, que nós vamos chamar de ΔX. Então, esse ΔX nada mais é do que o valor final, x2, menos o valor inicial, x1. É o quanto eu incremento, é o quanto eu acrescento na variável, no valor x1,
para eu atingir o nosso valor x2. E nós também podemos ter um incremento na outra variável, que seria aqui a minha variável y. Então, ao sair do y1 para ir para o y2, nós vamos ter aqui um incremento em y. Tudo bem? Que esse incremento em y seria o y1, 2, na verdade, y2 ao y final, menos o y inicial, que seria o y1. Então, um incremento em x, ele vai ocasionar automaticamente um incremento em y, já que y é uma função em x. Então, tem que ter em mente que ao ter um incremento em x, eu vou ter de alguma forma um incremento em y, já que y está em função de x. Então, seria o f de x2 menos o f de x1, esse incremento em y. Tudo bem? Lembrando que a razão entre esses incrementos é o que nos motivou a definição de derivada. Então, a variação em y, o incremento em y, dividido por um incremento em x, aqui vem toda a motivação do que nós entendemos por derivada. O que seria a nossa derivada? A derivada da função no ponto x1, por exemplo, f' de x1, seria nada mais nada menos do que o limite quando esse incremento tende a zero. O incremento em x tende a zero. Então, é a razão, incremento em y pelo incremento em x. Quando eu calculo o limite, quando esse incremento em x vai para zero, a gente vai ter aí a nossa definição de derivada. Certo? Uma coisa que nós precisamos aprender é sobre o que seria esse diferencial. Então, quando nós calculamos derivada, aquele símbolo que aparece quando nós calculamos derivada, que seria o dy e o dx, nada mais significam do que os diferenciais em relação a y e diferencial de x. Então, o que são esses diferenciais que aparecem, certo? É uma outra forma da gente ver um incremento na minha função, como se fosse um diferencial infinitesimal. É um incremento muito pequeno, que a gente trabalha com a linguagem de derivada. Então, a gente pode interpretar eles como sendo o diferencial em y, sendo igual à derivada da função f de x, vezes um diferencial em x. Ou então, quando nós calculamos o diferencial em y, ele vai ser a derivada de y com relação a x, vezes um diferencial em x. Então, essa linguagem de derivada que nós vemos, que parece uma fração, na verdade, realmente é um quociente de diferenciais, é um quociente de incrementos, que eu quero que eles sejam cada vez pequenos, cada vez menores, esses incrementos, sejam tão próximos quanto a gente queira. Por isso que vem aquela ideia de limite. Para que a gente tenha uma ideia de como trabalhar com esse diferencial, vamos encontrar o diferencial da função f aqui nesses dois exemplos. Então, está aqui no item A, quem seria o diferencial de y nessa função f de x igual a x ao quadrado. O diferencial em y nada mais vai ser do que a derivada da função f de x vezes um diferencial em x. Então, essa é a forma que a gente vai trabalhar. O meu diferencial em y, ele vai ser, quem é a derivada de x ao quadrado é 2x, só que aí eu vou concluir com um diferencial em x. Então, um incremento em y, ele vai ser 2 vezes x vezes o incremento em x, sendo que aqui a gente está considerando um incremento infinitesimal, é um incremento bem pequeno, certo? Daqui a pouco a gente vê como é que a gente trabalha com isso. Vamos primeiro aprender a encontrar esse diferencial. Então, de novo, letra B. O que é que diz aqui a letra B? Eu tenho a minha função f de x igual a seno de x ao cubo menos x ao quadrado. Eu quero encontrar o diferencial desse y, um diferencial dessa função. Opa! Diferencial em y dessa função. Tá feio esse D. Espera aí. Pronto, agora melhorou. Quem vai ser esse diferencial? Vai ser a derivada da minha função f vezes o diferencial em x. Então, o meu trabalho vai ser simplesmente derivar a função f e no final eu acrescento esse dx aí.
Meu diferencial em y, que é o que eu quero encontrar, vai ser quem é a derivada dessa função que aparece no item B. Bem, eu vou aplicar a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia, a derivada do seno, nós vamos ter cosseno do que tem lá dentro, x ao cubo menos x ao quadrado, vezes a derivada de tudo que tem lá dentro. Quem seria essa derivada aí? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos a derivada de x ao quadrado, que é 2 vezes x. Pronto, aqui nós temos a derivada de f de x. Para concluir aqui e apresentar o diferencial em y, basta acrescentar aqui na frente o diferencial em x. Então é assim que nós encontramos o diferencial de uma função. Tudo bem? Então fica a pergunta, como é que nós podemos trabalhar com a diferencial de forma prática? De forma prática, nós podemos utilizar a aproximação linear local. O que seria isso? Nós temos uma curva dada por y igual a f de x, e por essa curva eu vou analisar num determinado ponto A a sua reta tangente, certo? Nós vimos que a reta tangente é uma curva que passa pelo ponto A, a inclinação dessa reta nada mais é do que a derivada da função aplicada ao ponto A. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós, caso queiramos encontrar o valor da função, não no ponto A, mas em um ponto próximo a A, a gente pode usar uma aproximação por meio da reta tangente. Se você ver, por exemplo, aqui o meu ponto A, eu tenho um incremento em A, ou seja, A mais uma certa variação, certo delta x, e eu quero encontrar o valor da função nesse ponto, nesse incremento. Em algumas funções, esse valor vai ser muito complicado de encontrar, e nós fazemos a aproximação por uma reta tangente. Lembrando como é que seria a equação de uma reta tangente a uma curva, seria essa daqui. Y menos f de A, a reta tangente, é uma curva no ponto A. Então, seria y menos f de A igual a f' de A vezes x menos A. Essa é a equação da reta tangente à curva que passa pelo ponto A. E é ela que vai me ajudar. Na verdade, ao invés de encontrar o valor da função, o valor de A mais delta x na função, nós vamos encontrar esse valor na reta tangente. Repare que o valor que nós vamos encontrar, ele é um pouquinho diferente do que ele realmente queria saber, que era o valor na função. Então, nós vamos ter aqui um pequeno erro, um pequeno incremento na função, um pequeno erro. Esse erro, dependendo de quão próximo eu esteja do meu A, esse erro pode ser até aceitável, um erro tolerável. É interessante, em alguns casos, até mesmo apresentar quanto seria esse erro se a gente tivesse que encontrar de forma direta. Então, como é que eu vou fazer essa aproximação linear local? A ideia é a seguinte, eu vou utilizar a equação da reta tangente. Então, isolando o y nessa equação da reta tangente, eu vou ter que y é igual a f de A mais f' de A, que multiplica x menos A. Então, o ponto x que eu quero encontrar seria esse ponto bem aqui, ó. A mais delta x é o meu ponto x. Então, o que nós estamos vendo aqui seria o meu incremento, tudo bem? E eu quero isso aqui aplicado na minha função, na minha função da reta, no meu y da reta. Então, nós vamos ter aqui que a minha função f, lá na reta, do meu ponto A mais a variação A mais delta x. Isso aqui vai ser igual a função f aplicada ao ponto A mais f' de A vezes o meu incremento, certo? Aqui é o quanto que eu incrementei para chegar no meu resultado. Então, a ideia seria, como a gente vai ver aqui no exemplo, eu quero obter uma aproximação para a raiz índice 5 de 32,04. Como que nós vamos poder fazer isso? Para chegar nesse resultado, veja quem é o ponto que a gente está trabalhando. Pegue o meu ponto A como sendo o valor 32. A minha função que eu quero que você consiga enxergar nesse cálculo seria a função raiz cúbica, ou raiz índice 5, cúbica não, 5 ali, de x. Como se eu quisesse calcular a raiz índice 5 de
32. Na verdade, não é de 32, é um pouquinho depois de 32. Esse incremento seria o meu ΔX, que é o 0,04. Repare que calcular o f de A é viável, é um valor conhecido. Mas se eu for calcular o f do 32,04, já não é tão imediato. Eu precisaria aí da ajuda de uma calculadora. Então, a ideia da aproximação linear local é aproximar o resultado dessa função da raiz índice 5 por uma reta. Como é que ficaria a equação dessa reta? Primeiro, vamos encontrar a derivada dessa função. A gente vai precisar também da derivada de f com relação a x, seria meu f'. Para a gente encontrar essa derivada, vamos pegar a nossa função e passar ela para a forma de potência com expoente fracionário. Então, a minha ideia seria derivar esta função aqui, x elevado a 1/5. Aplicando a regra da potência, nós vamos ter que aqui vai ficar 1 sobre 5 vezes x elevado a 1/5 menos 1. A derivada da minha função vai ser igual, deixa eu colocar aqui também, pronto, vai ser x elevado a 1/5 menos 1 seria menos 4/5. Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes x elevado a 4/5. Vai ficar negativo lá em cima, né? Então, x vai para baixo. Então, seria essa derivada aqui. Então, o que eu quero calcular seria o seguinte. Eu quero calcular o f de 32 mais 0,04. Aplicando a nossa fórmula da aproximação linear local, isso aqui vai ser o f de 32 mais a derivada da função f aplicada ao valor 32 vezes o 0,04. Depois de encontrar tudo que a gente precisa, agora a gente só substitui lá na expressão da aproximação linear local. Isso aqui é uma aproximação, certo? Não vai me dar o valor exato, aqui é uma aproximação. Então, o f de 32,04 vai ser aproximadamente... O f de 32 é a raiz índice 5 de 32. Mais o f' de 32, eu vou pegar o valor 32 e substituir lá na derivada da função que a gente acabou de encontrar. Vai ficar 1 sobre 5 vezes 32 elevado a 4/5 é raiz índice 5 de 32 elevado a 4. Passei para a forma de raiz. Tudo isso vezes o 0,04. Então, esse f de 32,04 vai dar raiz índice 5 de 32, vale 2. Mais 1 sobre 5 vezes raiz índice 5 de 32 é 2. 2 elevado a 4 é 16. Vezes 0,04 seria 4 sobre 100. Então, a nossa aproximação vai ficar 2. Mas, se eu simplificar aqui, o que é que a gente pode fazer para simplificar? Simplificando aqui o 16 com o 4. Em cima fica 1, embaixo fica 4. Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes 4, 20. Vezes 100, dá 2.000. 2 mais 1 sobre 2.000. Se eu fosse achar um valor decimal, quanto que daria aqui essa aproximação? Seria 2 mais... seria 0,0005. Acho que seria isso aqui. Então, a minha aproximação vai dar 2,0005. Esse é o valor encontrado por meio da aproximação linear local. Se você fosse encontrar esse valor por meio de raiz, usando uma calculadora, deixa eu fazer aqui a continha e eu volto já com o resultado. Bem, eu calculei ali na calculadora, a calculadora já arredondou logo para 2, tá? Minha calculadora eu já sei que não é muito boa. Então, vejo que dependendo de qual seria a margem de erro que você aceite, né?
Até esse valor já arredonda para como se fosse raiz quadrada para raiz índice 5 de 32. Então é muito utilizado esse tipo de aproximação linear para você não trabalhar com a equação da curva mesmo, se você está com algum ponto próximo de um valor mais fácil de trabalhar. A gente pode trabalhar com a reta tangente à curva nesse ponto. Tudo bem? Vamos para o próximo conteúdo. Bem, vamos falar agora de mais uma aplicação de derivada, que seria a taxa de variação, ou então taxas relacionadas. Seria a mesma coisa. A ideia é a seguinte, a derivada de uma função, ela pode ser interpretada como sendo uma taxa de variação. Então, dada uma função y com relação a x, a gente pode ter uma noção de como essa função vai variar de acordo com a variação da variável independente x. Então, com uma variação, com um acréscimo na variável independente x, a gente também vai ter uma variação lá na minha variável y, como nós vimos anteriormente. Essa variação ela seria dada por f de x mais o seu incremento, menos o f de x. Então, a gente consegue relacionar como seria essa variação com relação às duas variáveis, certo? A ideia também é a seguinte, é que nós já vimos em outros momentos o que seria uma taxa média de variação. Vocês já viram velocidade média, aceleração média. Essas taxas de variação, elas vêm sempre com a mesma ideia, que seria o quê? É o valor final menos inicial de cada uma das grandezas. Então, se você tem deslocamento com relação ao tempo, você pega a variação do deslocamento e divide pela variação de tempo, você acha a velocidade de uma partícula. No caso aqui, eu quero estender esse conceito para uma forma mais geral, deixar uma taxa de variação de duas grandezas quaisquer que estejam relacionadas, uma em função da outra. Então, uma variação em y dividido por uma variação em x seria a minha taxa média de variação, que ela vai ser encontrada como? Seria o f de x mais o seu incremento, menos f de x, dividido pelo incremento em x. Essa seria a minha taxa média de variação. E, finalmente, nós vamos ter a taxa de variação instantânea, que seria o que nós aprendemos como sendo a derivada. Basta você pegar a taxa média de variação com o incremento tendendo a zero. Então, o limite de f de x mais o seu incremento, menos o f de x, tudo isso dividido pelo incremento em x. O limite dessa expressão, quando o incremento em x tende a zero, vai me dar o que nós chamamos de taxa de variação instantânea. Então, você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa dirigindo um veículo, ela pisando no acelerador. Então, o carro ele vai ganhando muita velocidade, Só que em determinados instantes, você consegue saber qual a velocidade do veículo naquele momento. Então, mesmo ele tendo uma aceleração, ou seja, ele vai ficar sempre aumentando a velocidade média dele, você consegue encontrar a velocidade instantânea olhando no velocímetro. Seria praticamente essa ideia, só que mais expandida quando a gente trabalha com outras variáveis, com outras grandezas, não apenas só deslocamento de veículo com o passar do tempo. Pode ser também outras situações. Vamos ver alguns exemplos para a gente ter uma noção de como seria essa taxa de variação. Primeiro exemplo. Suponha que uma pedra seja lançada num lago. No momento em que ela cai na água, é formada uma onda circular, cujo raio aumenta no transcorrer do tempo. Então, sabendo que o raio do círculo tem 3 centímetros e que o raio aumenta a uma taxa de 1 centímetro por segundo, como saber a taxa de crescimento da área do círculo conforme o tempo passa? Então, a ideia é a seguinte, ao jogar a pedra no lago, a gente vai começar a ter um círculo começando a se expandir na forma de uma onda. Então, como é que eu faço para encontrar qual é a expansão, qual é o aumento da área desse círculo em relação ao aumento do raio? Ele está me dando algumas informações, que a taxa de aumento do raio é de 1 centímetro por segundo. Então, para a gente começar aqui, é bom deixar claro que tem que ter duas grandezas com
relacionadas uma com a outra. No caso aqui nós temos a área do círculo relacionada com o raio desse círculo. Aqui a gente vai usar fórmulas que a gente já conhece de função. Então, qual seria a função que relaciona a área do círculo com o seu raio? É a função que é dada pela fórmula da área. A área de um círculo em função do seu raio, ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. Fórmula lá da geometria plana que a gente já aprendeu, você já está lá no ensino médio. Então, o que é que eu quero? Eu quero saber qual vai ser a variação dessa área com o passar do tempo. Detalhe, eu tenho uma variação do raio com o passar do tempo. Então, para a gente ter uma noção, eu tenho aqui uma variação do raio com relação ao tempo. E essa taxa de variação do raio com relação ao tempo é de 1 centímetro por segundo. Eu quero saber quanto é que vai ser a taxa de variação da área também com relação ao tempo. O meu questionamento é esse. Qual vai ser a taxa de variação da área com relação ao tempo, certo? Isso eu quero saber quando o meu raio ele tem 3 centímetros. Então vamos lá. Como é que eu faço para encontrar essa variação da área com relação ao tempo? Essa taxa de variação nada mais é do que a derivada da área na variável tempo. Então, nós temos aqui uma função da área com relação ao raio, não está em função do tempo, mas a gente utiliza a regra da cadeia. Se o raio estiver em função do tempo, como é que seria a minha derivada? Seria 2 vezes π vezes o raio, vezes o raio aqui ele está em função do tempo. Então, eu teria que derivar o raio em função do tempo, seria dr dt. Então, a taxa de variação dessa área com relação com o passar do tempo, ela vai ser dada no raio igual a 3 centímetros. A gente vai ter que substituir esse 3 centímetros no valor do raio e a taxa de variação do raio com relação ao tempo aqui nessa parte, ficando com 2 vezes π vezes 3 vezes 1 centímetro por segundo. Detalhe, o raio está em 3 centímetros, não é isso? Só para a gente fazer uma análise dimensional, uma análise das unidades de medida, eu vou colocar aqui a unidade de medida. Tudo bem? Então, a minha área, ela vai ser 2 vezes 3 dá 6. Vou colocar aqui logo. A taxa de variação da área com relação ao tempo é 6 vezes π vezes 1, seria 6, né? Centímetro com centímetro seria centímetro quadrado por segundo. Então, veja que com análise dimensional, a gente tem realmente uma variação da área em centímetros quadrados a cada segundo. Então, enquanto o raio ele vai incrementando, ele vai crescendo a 1 centímetro por segundo, quando o raio tiver 3 centímetros, a variação da área vai ser 6 vezes π centímetros quadrados por segundo. Certo? Então, tem uma variação de uma das variáveis que vai com relação a outra variável. Seria essa uma outra aplicação da nossa derivada. Vamos fazer mais um exemplo para a gente entender melhor como é que seria. Aqui está mais um exemplo para a gente ver como é que funciona, mais uma vez, o sistema de taxas relacionadas. Então, nós temos um tanque cilíndrico de 2 metros de raio. Ele recebe óleo a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. A pergunta é, a que taxa o óleo sobe no tanque? Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que eu tenho um tanque cilíndrico de raio igual a 2 metros. E ele vai receber óleo, ou seja, ele vai ganhar um volume de óleo a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. É aí onde você vai ter que identificar quais são as variáveis que estão relacionadas. Metro cúbico é a unidade de volume, minuto é a unidade de tempo. Então, o que ele está me dando é uma variação do volume com relação ao tempo. E essa variação é de 3 metros cúbicos por minuto. Qual é a pergunta que ele quer? Ele quer a taxa em que o óleo sobe no tanque. Então, à medida que esse tanque vai ganhando óleo, vai aumentando o seu volume, vai aumentar a altura que esse líquido vai ocupar dentro do tanque. Ele quer saber a que taxa essa altura vai aumentar. Então, a variação da altura com relação ao tempo. Essa é a minha pergunta. Mais uma vez, esse problema vai exigir da gente conhecimento em geometria,
certo? Aqui no caso agora a geometria espacial. Um tanque cilíndrico, ele tem um volume que tem uma fórmula para se calcular. A gente viu lá no ensino médio que seria π vezes r ao quadrado vezes a altura do cilindro. Essa é a fórmula do cálculo de um volume de cilindro. O que é que eu quero fazer? Eu quero derivar as minhas variáveis com relação ao tempo. Repare que o raio está sendo dado, então o raio não é variável. Quem vai ser a minha variável? É o volume e vai ser a altura. Então eu quero derivar tudo com relação ao tempo. A variação do volume com relação ao tempo vai ser igual. O π ele é constante. R ao quadrado ele é constante. R ao quadrado é fixo. O raio vale 2. Então o raio não vai mudar. Quem vai ser a minha variável? É apenas o h. Então o que for constante, que é π r ao quadrado, eu vou manter. A minha variável que eu estou trabalhando aqui é a altura. Então, quem é a derivada de h? É 1. Então, essa derivada é 1, só que eu estou derivando com relação a t. Então, é como se fosse uma regra da cadeia. É 1 vezes a derivada de h com relação a t. Regra da cadeia. Essa derivada de v com relação a t é uma variação do volume com relação ao tempo. Isso aqui seria 3 metros cúbicos por minuto. Mais uma vez, eu vou utilizar as unidades de medida para que a gente possa fazer uma análise dimensional do nosso resultado. Então, isso aqui vai ser igual a π vezes o raio vale 2, 2 ao quadrado, vezes a variação da altura. O raio é 2 metros. Deixa eu colocar a unidade de medida. O raio é 2 metros. Vou pegar isso e elevar ao quadrado. Vezes 1, que seria o próprio 2 metros. Vezes a variação da altura com relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui 3 metros. Aqui, 3 metros ao cúbico, né? Metros cúbicos por minuto. E eu vou passar para o outro lado dividindo o π. Vou passar o 2 ao quadrado, vai ser 4. E vou passar o metro ao quadrado. Isso aqui vai ser a minha variação da altura com relação ao tempo. Se eu organizar aqui, eu vou ter que a minha variação da altura com relação ao tempo, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho, vai ser, fazendo uma análise dimensional, a grossíssimo modo, nós podemos simplificar esse metro cúbico com esse metro quadrado. Então, nós vamos ter 3 sobre 4π, deixa eu botar o 4 primeiro, 3 sobre 4π, e as unidades de medida, nós vamos ter metro por minuto. Essa é a variação da altura com relação ao tempo. E aqui a gente encerra essa parte do conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets. Tchau, tchau, pessoal.